estamos retomando, não é, Spencer, o nosso projeto Algo para Contar. E o livro escolhido para hoje, do Byung-Chul Han, Capitalismo e Impulso de Morte, Ensaios e Entrevistas. Eu, Adriana Barros, psicóloga, queria que Spencer falasse um pouco sobre o nosso projeto que une literatura com psicologia. Muito bem, eu acho extremamente importante, ousado, tá? Porque é um tipo de revolução paradigmática, considerando as tendências hoje da psicologia contemporânea, que é uma tendência muito voltada meramente para a afirmação do ego, né? Lembrando o dizer de Lacan, o maior inimigo do eu é o ego. Eu acho que a gente está numa cultura inflacionária do ego, né? A ideia do ego na psicologia contemporânea é uma ideia de positividade excedente. Positividade tóxica, a gente pode Chega pensar a ser, nisso. porque ela é ser excedente, então ela passa a ser tóxica, né? Porque aí a diferença entre o veneno e a dose terapêutica é justamente a dosimetria que você aplica. Então, quando você vem com a proposta de conjugar a psicologia com outros saberes, você está rompendo a ideia de ego, de uma egolatria. Por quê? Porque o ego, submetido a uma dialética ou uma cultura da negatividade, que é a junção de outros saberes, você constrói como método principal de construção de saber a dúvida. O principal método é a dúvida, não é a certeza. A psicologia do ego é uma psicologia das massas. Portanto, é da certeza. Certeza de quê? O grande sonho humano é a racionalização do mundo vivo. Que aí eu passo a ter domínio sobre ele e não sou afetado por ele. E não há identidade psicológica fortalecida que não sofra uma ação contrária à sua própria constituição. Então, a psicologia, em comunhão com outros saberes, permite um sistema imunológico. Só há sistema imunológico ativo quando você sofre a ação de um elemento contrário que o coloca em risco, em perigo e em destituição. Quando você não sofre o risco de uma dessubjetivação, você não ressubjetiva, você não subjetiva. Então eu acho que quando você articula com a literatura, por exemplo, a literatura traz no seu bojo, eu estou falando uma literatura, digamos, clássica, não a literatura atual, porque a literatura atual ela é simplesmente uma servidora da constituição da positividade excedente, digamos assim. E ele, o Byung-Chul Han, filósofo coreano, radicado na Alemanha, ele traz muito essa ideia dessa sociedade que está vivendo num processo de uma grande de busca pela performance. Esse excesso de positividade é o que esse filósofo contemporâneo traz sempre pra gente, não é, Spencer? Eu acho que é uma distinção, o Byung-Chul Han, ele se apoia muito na grande contribuição de Michel Foucault a respeito da sua revelação sobre o biopoder, o que seria o biopoder, né? O Michel Foucault detecta uma migração de cultura entre o século XVII e o século XIX e o século XX, quando você tinha uma relação que determinava a sua vida e a sua, vamos dizer assim, própria morte, era o soberano. Era a versão da soberania, as monarquias, os regimes totalitaristas, os impérios. Quando começou a migrar com o crescimento do mercantilismo, de uma versão em que não seria mais o soberano, e que o Estado ocuparia uma função não mais em que decidiria quem iria morrer, mas o Estado daria um voto de confiança e de investimento ao corpo biológico que passaria a ser patrimônio de uma nação. Então, cuidar das pessoas, preservar a sua vida, era o determinante do novo Estado. Na versão do Estado da soberania, o soberano, caso fosse desobedecido, ele decidiria pela sua morte. Eu decido quem vai viver, eu decido quem vai viver. Dentro da cultura digamos, remodelada, saindo dos impérios, das monarquias, para um regime mais democrático, a introdução é o Estado deixa que as pessoas vivam. Agora, de que maneira? Aí que está a grande jogada, que é a percepção de Foucault a respeito da introdução
de uma cultura voltada para o que ele chama de biopoder. O poder está sutilmente mascarado na ideia de que eu deixo você viver, mas você vai fazer usufruto dessa liberdade, não terá nenhum opressor externo contra você. No entanto, você, através da conversão entre um trabalhador oprimido para um empreendedor livre, você vai ter que se autoexplorar. Porque essa questão da autoexploração é o engano da sociedade capitalista no que tange a essa cultura do biopoder, hoje eu diria do psicopoder, a gente pode falar um pouco mais à frente, que era a ideia qual? Eu domino uma pessoa dando a ela liberdade. Uma ilusão de liberdade. Uma ilusão, eu digo a você, olha, Adriana, e todos os demais, digamos, cidadãos, nós vamos acabar com todos os sistemas opressores, porque agora não existe mais a dominação, digamos, declarada de um regime disciplinar, a época como era no século XX, no início do século XX, um regime taylorista, fordista, que se submetia às leis imperiais da empresa, você trabalha na escala serial e de produção, você agora se vira com o seu empreendedor livre. Então você não tem uma limitação na exploração de si, porque você vai ter que responder por ela. Ninguém mais vai responder. Aí, o que isso gera um sintoma muito interessante, que é o seguinte: quando você tinha sociedades opressivas, você tinha contra quem protestar. E você não tem hoje contra protestar. Isso piorou com essa vinda das pessoas para trabalhar dentro de casa. Porque aqui no Capitalismo Impulso de Morte, o Churran chega a citar isso, que com o fechamento das fábricas, as pessoas passaram a vir para dentro de casa. Então, os horários, não tem mais horário, o seu tempo agora é totalmente dedicado a esse trabalho. E um outro ponto que eu achei que pode comungar com isso é quando ele traz aquela ideia de que antigamente, quando, ainda hoje, né, mas como ele não escreveu esse livro agora, no censo demográfico, as pessoas se queixavam de dar as informações acreditando que o governo queria manipulá-las. Só que agora elas dão as suas informações e acreditam que isso é liberdade e querem fazer isso o tempo todo. Será que esse processo desse fechamento das fábricas, desse estar dentro de casa, piorou essa exigência da auto-performance? Sim, é uma sociedade expressivamente performática, porque Muito, né? o Estado delega a você, na cultura do autoempresariamento, toda a responsabilidade dos seus resultados. E aí que está uma questão interessante, porque quando o sujeito não se adequa a esse padrão de empreendedorismo que está associado à ideia de sucesso e fama, e a ideia de sucesso e fama imputa a você o quê? Uma sociedade da excessiva transparência. Há uma ideia de você fazer uma exposição das suas intimidades. Você explora, você é desnudado. Sei que você saiba, né? Essa versão que ele copia do Bertrand, que é sobre o panótipo. Isso, né? o panótipo O que é o panótipo? digital. Era uma construção interessante de um, vamos dizer assim, de um presídio, né? Que tinha como modelo principal uma torre que estava bem no centro, diante de uma série de celas que os prisioneiros não sabiam quem é que estava ali dentro, porque era vedada a percepção visual. Então, os prisioneiros eram obrigados a se auto-vigiarem, porque não sabia quem estava olhando para eles. Né? É o olhar do BBB, do Big Brother. Entendeu? Você não sabe se a câmera está apontando para você ou não, o que o obriga a fazer uma disfarçatez de comportamento. Você está o tempo todo se auto-monitorando. Você está o tempo todo ali querendo gerar uma performance. O resultado disso é um desnudamento completo. E adoecedor. E adoecedor porque leva um esvaziamento afetivo, porque não há interioridade. A interioridade ela é sequestrada pela exposição máxima que você faz de você próprio. Você veja hoje, pelas redes sociais, você é obrigado a expor suas intimidades para ser reconhecido. E há uma espécie de disputa social. Quanto mais você expuser suas intimidades, crê você,
digamos assim, ilusoriamente, que você será melhor avaliado pelas pessoas. Só que não é. Não, É um pelo ledo contrário. engano. Aí o que acontece? Você está dando informações para os algoritmos. É o que a gente chama hoje, a gente está numa época chamada assim, de entrada de um pós-capitalismo, vamos chamar assim, de uma era tecno-feudalista. Veja coisa curiosa. Nós estamos regredindo do capitalismo para o feudalismo. Por quê? Hoje o que existe é a construção de grandes impérios com senhores feudais. O Elon Musk, por exemplo, é um senhor feudal. O que é que ele faz ali no tecno-feudalismo, né? Que eu vou chamar assim, os big techs. Você tem grandes algoritmos que captam suas informações dadas por você, em pensar que você está livremente trabalhando, né, por si próprios, a sua autoimagem, nessa cultura de autoempresariamento, e ali sem que você tenha a menor suspeita, os algoritmos vão atuando no sequestro do desejo do seu inconsciente e moldando aquele trabalhador até então oprimido em um empreendedor livre, mas em consequência um sujeito à beira do esgotamento. Aí porque eu digo que a grande doença do século não é a depressão, é o burnout. Né? Então assim, o burnout é você se sufocar pelo trabalho, você se mata de trabalhar para poder ter o mínimo de sobrevida. Então o que está acontecendo? O sujeito está sendo reduzido ao seu mínimo grau de potência. O menor grau de potência da subjetividade reduzido ao seu mínimo biológico, que é a ideia de corpo, um corpo a ser explorado. Né? Tem uma passagem de Deleuze que eu acho fantástica, Gilles Deleuze, quando ele faz um comparativo, quando ele chama a teologia do carrapato. Quando ele coloca que o carrapato, ele normalmente se aloja, os carrapatos selvagens, né, no topo das árvores, são procriados no topo das árvores. E eles sobrevivem de 3 elementos simples. Quais são eles? O primeiro elemento, quando o carrapato está lá em hibernação, ele precisa da luz do sol para poder manter seu metabolismo, mas ele está hibernado. O segundo elemento é o cheiro, é quando eles captam a aproximação de um mamífero. Nesse momento que eles compreendem esses 2 elementos, vamos dizer assim, primitivos, primordiais, a luz e o cheiro, eles começam a se agitar para aproveitar no exato momento que o mamífero passa sob a árvore, de eles se jogarem. Muitos deles não conseguem cair no chão, mas aqueles que tiverem a sorte de caírem sobre os corpos dos mamíferos, eles vão compreender o terceiro elemento. Primeiro luz, segundo o cheiro, o terceiro é o sangue. E aí eles penetram as carnes dos mamíferos e vão cumprir seu desiderato de ciclo vital muito curto. Então Deleuze faz um comparativo que a subjetividade humana está reduzida a esses 3 elementos. Você procura a luz holofótica, de aparição midiática, autoexplorada. Você vive do cheiro, que é poder, está o tempo todo investigando o que é que o outro está fazendo. E terceiro, você espera se constituir como sujeito na extração do sangue do outro. Então nós somos vampiros uns dos outros, porque estamos o tempo todo copiando uns dos outros. Aquilo que o Byung-Chul Han fala sobre império do igual. A ideia de você querer se diferenciar torna você cada vez mais igual ao outro, porque todo mundo quer fazer uma coisa diferente, termina sendo o mesmo. E a mesma idade concorre com a identidade. Só a identidade quando tem uma diferenciação com a mesma idade. O que é a mesma idade? É o padrão instituído. Só que ele é controlado por algoritmos. Você pensa que você está fazendo aquilo que você deseja. Você está fazendo aquilo que você está sendo levado a desejar. Então, o que a gente vem constatando é um empobrecimento, um esvaziamento. É uma espécie de uma escala evolutiva invertida numa época que talvez as gerações futuras, se fizerem uma análise antropológica, vão dizer, desde que o Homo sapiens, ou seja, o sapiens que sabe, ascendeu na revolução cognitiva, a nossa geração foi a mais idiota de toda a história da humanidade. E aí entra também, eu penso, o que ele coloca de zumbis de botox. A dificuldade que as pessoas estão tendo, inclusive do processo de aceitação.
porque ninguém mais pode envelhecer. Você tem que ser fitness de alta performance. E Spencer, como é que pode, quando dá 8 horas da manhã, a pessoa já ter feito um quantitativo gigante de atividades? Porque o mais importante não é nem só fazer as atividades. Para as pessoas, elas querem que os outros percebam que essas atividades foram feitas. Como é que o ser humano ele consegue se nutrir com saúde mental num contexto em que ele precisa estar fazendo tudo para ser visto o tempo todo? É onde entra o Hegel, quando ele dizia que o ser humano precisa do olhar do outro para se sentir confirmado como ser existente. Então a gente faz tudo para ser visto o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo que a gente nega a nossa própria percepção da gente, porque ninguém mais pode envelhecer. Tem a questão estética, não é? A ditadura da beleza. Existe a ditadura da beleza, então as pessoas elas estão respondendo ao meio, o que é pior. Você não precisa mais ser, você não precisa mais ter, você só precisa parecer que tem. E isso adoece. As pessoas estão cada vez mais doentes, estamos em uma sociedade doente, porque nos desconectamos de nós mesmos. É como veio o Zygmunt Bauman falando dessa sociedade líquida, dessa relação de total desconexão da gente com o concreto, conosco. Quem é que se abraça? As pessoas não se abraçam mais. As pessoas é o tempo todo, o diálogo é digital, não é? Então isso vai fazendo com que o ser humano ele vá vivendo uma cisão que leva a um processo de ansiedade. Quando você falou de burnout, eu lembrei que a síndrome de burnout ela traz uma característica que eu acho muito significativa, que a gente precisa ficar atento, que não é só a questão do quantitativo de trabalho, mas é a despersonalização. Ela se fixa em 3 pilares. A despersonalização, a falta de autorrealização, mas ela se despersonaliza, ela não mais se reconhece. Quando o ser humano, Spencer, não se reconhece mais, como é que ele faz? Porque quando o Byung-Chul Han fala aqui, capitalismo, impulso de morte, a gente vê nisso um contrassenso, porque a gente pensa que o capitalismo, ele se nutre no impulso de vida, que esse impulso de vida é você estar sempre em busca disso tudo, mas ao mesmo tempo o impulso de morte é a consequência do que essa busca incessante por esse impulso de vida leva o ser humano ao processo de adoecer. Eu acho que assim, o capitalismo, quando ele coloca por estimulação da pulsão de morte, né, primeiro a gente precisa colocar, definir, para o espectador, no caso, que seria essa pulsão de morte em Freud, né, que foi uma das grandes sacadas dele, talvez um dos pontos da segunda tópica freudiana de maior inspiração. O impulso de morte ou a pulsão de morte, ela é anterior à pulsão de vida. É o desejo inconsciente de você voltar ao estado inanimado, da matéria inanimada. Como diria Bataille, é que a morte é a instância intensiva da própria vida. Há um próprio elemento na pulsão de vida que se autorrealiza através da própria morte. Chega um momento que nós não aguentamos mais viver. A gente pede para poder exaurir. A morte é uma libertação, né, para aqueles que chegam ao esgotamento. Vamos dizer assim, no comparativo, quando a chama de uma vela consome a cera, que é a estrutura, qual é o sentido mais de ela iluminar alguma coisa se ela não tem o corpo que lhe dá vitalidade para que ela produza a sua luminosidade? Então o conceito de pulsão de morte no capitalismo é um conceito interessante nessa interação, nessa interface psicanálise e ciências sociais também. Por quê? Porque na verdade o capitalismo sobrevive da negação da morte. Esse é um contrassenso. Mas por quê? Porque a ideia de você acumular capital, se a gente pegar a própria origem da palavra dinheiro, como está citado no livro, tem uma relação entre sacrifício e ritual. O dinheiro era uma representação de quanto mais eu tinha animais para sacrificar, mais eu tinha a moeda representativa. Então, desde o passado se entendeu, primeiro, a relação entre dinheiro e violência, dinheiro e poder. Portanto, quanto mais dinheiro, mais sentido de imortalidade eu tenho. Então, dá uma impressão, se você observar, que as pessoas quando trabalham muito para acumular capital, é para gerar uma certa imunidade contra a própria morte. É assim, eu estou me sentindo imortal, porque, olha, eu tenho, vamos dizer, 10 milhões no banco disponível, então o cara se sente muito seguro. E mais violento. Mais violento porque ele vai utilizar desse recurso
como forma de poder e imposição, porque ele conquista isso de que maneira? E ele se apresenta através desse capital de que maneira? Eu sou mais do que você porque eu tenho mais capital do que você, valho mais do que você em função disso. Então o capitalismo ele vive da negação da morte e associa a ideia de que você está sobrevivendo à morte, superando a morte pela aquisição do capital. E o que faz o capitalismo no sentido psicológico? Ele canaliza a pulsão de morte para o crescimento. Então, parecendo que eu estou crescendo e acumulando capital, eu estou fugindo da morte. Então ele coloca a pulsão de morte nesse canal. Tá? O que faz com que o indivíduo pense que ele está realmente imune à morte, mas na verdade ele está morrendo. Então essa negação faz com que ele crie uma ideia falsa sobre a vida e aposte muito nisso. Aí quando ele começa a perceber que ele não é esse imperador, que o dinheiro não lhe dá proteção total para as situações difíceis da vida, que ele vai morrer. E as mortes mais sofridas não é o ponto culminante biológico. São perdas, são frustrações, quando você começa a confirmar para você que você não consegue ter domínio sobre aquilo que a vida te impõe, que o dinheiro não compra tudo, que você não pode mudar estados afetivos porque você tem capital. E às vezes a morte até dessa visão do outro, desse reconhecimento. Sim. Não é? Às vezes quando a gente fala muito sobre medo, em rodas de conversa, quais são os seus medos? Medo de agulha, né? Medo da morte. Mas um dos medos que eu tenho percebido que se repete é o medo do não reconhecimento. O medo de não ser visto. Talvez seja isso, essa busca de poder. Quando você dá o exemplo até do carrapato, é a primeira coisa. Ele vai andando para ser reconhecido. Ele quer essa exposição. O problema é que tipo de reconhecimento eu estou buscando, entendeu? Isso, qual estatuto de certeza. reconhecimento? Porque eu acho isso bastante uma discussão natural e saudável, você querer ser reconhecido. Né? Mas acontece a que custo? A que custo? E quais são os pilares que sustentam esse tipo de cultura de reconhecimento? Eu acho que é aí que penetrou um pouco, vamos dizer assim, a insanidade que vamos mudar agora o termo, né, de biopoder para psicopoder, ou seja, um poder que chega a gerar uma gestão da sua mente, né, que é a versão já mais sofisticada do capitalismo, que é o neoliberalismo. Né? O neoliberalismo já é, vamos dizer, uma escalada maior do capitalismo, saindo da relação produção e consumo para uma governamentalidade, como diria Foucault. Ou seja, o sujeito ele se autoempresaria e ele, através das chamadas políticas públicas, acredita que o Estado, nesse momento, está lhe ofertando condições de ele se realizar. Quando, na verdade, ele está sendo controlado e conduzido para fazer aquilo que grandes instituições capitalísticas estão manipulando, sem que nós desconfiemos. Tá? Esse é um ponto muito intrigante, porque aí eu tenho uma crítica, e eu assumo essa responsabilidade aqui perante você, sobre a psicologia positiva. Porque eu penso que há uma subversão dos valores científicos que não mais representam a psicologia clássica e que ficaram totalmente subjugados pelo grande poder de mercadorização. A psicologia dá um tipo de poder científico para que o neoliberalismo gere essa governamentalidade. Porque ela ensina como manipular uma mente humana. Através de artefatos expressivamente ilusórios. Por exemplo, se você adquirir pelo seu autoempresariamento e seguir tais trilhas sinalizadas pela psicologia, você vai ser feliz. Você não apenas vai adquirir felicidade, como você vai também adquirir sucesso. Não somente sucesso, seja expressivamente otimista. Quer dizer, a vontade que você tem é soberana. Então são mentiras porque elas não correspondem à realidade. E o que você vê depois é uma massa de pessoas frustradas. Né? Eu digo assim que os desiludidos são piores do que os iludidos. Porque os iludidos ainda estão naquela ideia de que vão encontrar o santo graal, né? O velocino de ouro.
ou, como diria Moisés, Canaã, tá? A terra prometida. Mas não alcança. E quando ele não alcança, o que vai dar sustentação? Não há nenhum estado protetor para os fracassados. Todos eles são jogados à margem, porque essa ideia de que o capital... Você não tem acesso à sociedade se não tiver capital. Capital é cidadania hoje. Não há subjetividade sem cidadania e não há subjetividade sem justamente a ideia de você ter acesso aos bens e consumos e serviços que produzem uma sociedade. Aí entra nessa questão que você falou, dessa dessubjetivação. Né? Quando o sujeito ele fica ali, digamos, feito um zumbi, porque ele fica totalmente vampirizado, né? Como a terceira condição elementar do carrapato. Eu poderia dizer que a gente está na sociedade dos carrapatos. Né? Um procurando no outro a forma de você tirar o sangue para poder sobreviver no que for possível. Então, em suma, eu creio que a gente está numa versão hoje de que o burnout, como colocaria, na verdade, uma doença mais perigosa que a depressão, porque o burnout está associado a uma ideia de virtude. E é uma escolha, né? Por isso mesmo, porque está associado a uma ideia de virtude, né? A um ideal capitalístico que estimula você com bases científicas na psicologia, manipuladas, tá? Para que você acredite que seguindo aquele roteiro que é dado pelas bases científicas, porque hoje não se trata mais assim, foi Deus que quis, é a ciência que está dizendo. Né? Quando você usa a palavra mágica hoje, que é comprovadamente, cientificamente comprovado, todo mundo silencia. Outrora era Deus quis assim, né? Na era teocêntrica. Na era antropocêntrica, a voz é de Deus, é da ciência. Né? Cientificamente comprovado, todo mundo cala a boca, mas a gente não sabe que cientificamente comprovado, como colocou muito bem Karl Popper e Thomas Kuhn, né? Na verdade, o que a gente chamou de verdade científica é pura manobra de algumas sociedades ou de algumas comunidades científicas que se juntam e cada vez mais elas estão em paridade com o mercado. Que seria essa questão do feudalismo. Do feudalismo, entendeu? Há o feudalismo dentro das grandes universidades internacionais. Harvard, Oxford, excluindo os belos trabalhos que realizam, mas existem núcleos podres, vamos dizer, como diria Hamlet, há algo de podre no reino da Dinamarca. E eu diria algo de podre no reino do capitalismo, do pós-capitalismo, né? Que é essa versão técnico-feudalista. E a gente não desconfia nada disso, porque todos nós somos rebanho de manobra e desejantes de pastores, cada vez mais. Então nada melhor para um senhor feudal do que um rebanho solícito de um pastor. Gosto muito dessa tua expressão. A gente espera esse pastor. A gente espera alguém que diga pra gente o tempo inteiro. É como se nós não mais reconhecêssemos a nossa capacidade. Isso mexe em autoestima, isso mexe em identidade, isso mexe em saúde mental o tempo inteiro. Aí eu queria que a gente agora desse uma pausa para tomar uma água e continuarmos no segundo bloco com o nosso projeto Algo para Contar. Voltando com o nosso projeto Algo para Contar. Eu quase que esqueço. A gente agora, nesse pequeno intervalo, estava falando mais sobre o livro. E a literatura do Byung-Chul Han mexe muito com a gente, não é, Spencer? Você estava dizendo que queria falar um pouco sobre a questão do capitalismo que nos prepara, o mundo que nos prepara para a morte. Fala um pouquinho sobre isso. Eu penso assim, quando a gente tece
com base em Foucault, né? Porque o Byung-Chul Han bebe muito de Foucault. Ele bebe muito também o Norbert Elias, os grandes clássicos, analistas do comportamento social e cultural. Na escola de Frankfurt, por exemplo, ele fala muito do Adorno, do Horkheimer. Então, eu acho que uma das coisas que a gente passa muito despercebido é de que, na verdade, essa aversão biopolítica, né, o biopoder, que é instituído pelo Estado do bem-estar social, né, responsável pela saúde, pela educação, pelo lazer, e que não é extensivo para todas as camadas sociais, em verdade é como que você praticasse a ideia do cuidado da população com essa aversão. Vou deixar você viver, cumprir tudo isso, agora você tem que render capital, né? Você tem que ter um emprego para poder ter o acesso a tudo isso, tá? Com exceção das políticas públicas que aparentemente lhe dão isso gratuitamente. Caso contrário, você vai ter somente a sua versão aí privatista, né? No mercado privado. Mas essa é a questão, eu deixo você viver até o momento que você se mate. Do tipo assim, eu não consigo dar conta de tudo, como você falou, você acorda até 8 horas da manhã, você tem que fazer um bocado de coisa. E se você perguntar um bocado de coisa que você tem que fazer, por exemplo, nada mais ridículo, se descesse aqui a Terra um OVNI e nos víssemos andando aí no Parque da Jaqueira em círculos, ele perguntaria como seria esse nômade Homo sapiens simplesmente 10 mil anos atrás. Eu não estou entendendo porque essas pessoas estão andando em círculo. Aí você pergunta, mas estamos andando em círculo porque não podemos ser sedentários. Mas ao mesmo tempo desenvolvendo tecnologia de conforto excessivo, do tipo controle remoto. Ninguém quer se levantar. Mas de repente a pessoa que não quer se levantar porque está com controle remoto mudando os canais da televisão é aquela que está dando pulinhos depois que desliga a televisão para poder sair do sedentarismo, entendeu? E faz os agachamentos sacrificiais, né? Sobe, desce. Não é melhor você estar se levantando do sofá e desligando o negócio? Descendo de escada. Descendo escada, tudo isso, né? Vai para o trabalho andando, não, tem que andar em si, tem aquele horário para tudo, né? Então eu acho que a gente chegou assim a uma bizarrice, sabe? A nossa civilização é uma civilização muito bizarra. É aquela história, Spencer, que as pessoas trabalham, acumulam renda e depois pegam toda essa renda para cuidar do que perderam, que foi a saúde. Comprar em remédio que a gente gastou em saúde. Agora, isso quando alguém pode, porque tem os que trabalham e nada acumulam, entendeu? E aí, a maioria, né? É a maioria, digamos, né? Porque os que acumulam são ainda os bem-aventurados. E não são bem-aventurados porque ganham muito, porque às vezes vem com uma cultura de comportamento diferente, da ideia da poupança, né? É uma coisa muito boa. É o que distinguiu os processos de colonização, né? Isso eu estou dentro do tema, que é justamente o espírito capitalismo, né? E a cultura protestante que o Max Weber trouxe muito bem, que todos os países foram colonizados pela versão anglo-saxônica, de origem calvinista, de origem, vamos dizer assim, das igrejas protestantes, anglicanas, sobretudo, foram países que deram certo no sentido econômico capitalista, como Estados Unidos e Canadá. Os países de origem de colonização espanhola, portuguesa, todos eles estão no terceiro mundo, mas por conta de uma simples lógica na base da formação do seu tronco civilizatório. Qual foi? Que eles entendiam que o trabalho era uma forma de honrar a Deus e a poupança era um modo de você prestar homenagem à vida. Ao contrário da cultura espanhola portuguesa, que pobreza era sinal de espiritualidade e salvação, tá? Dinheiro era uma coisa suja e trabalho era uma coisa punitiva. Tanto que a origem da palavra trabalho vem de tripalho, quer dizer, o objeto de tortura com 3 dentes que você se auto-tortura. Na cultura norte-americana, canadense, os únicos países das Américas que sofreram colonização anglo-saxônica, os dois estão no primeiro mundo. O Canadá no segundo mundo, os Estados Unidos no primeiro mundo. Mas todos aqueles, inclusive o México, colado com os Estados Unidos, só porque sofreu ação espanhola, e a América Central e a América do Sul, todos nós estamos no terceiro mundo, porque a ideia da nossa relação com o trabalho é uma relação autopunitiva. Nós não temos o prazer de trabalhar, não temos o culto do sacrifício, não entendemos a poupança como um elemento complementar em relação a nossas reservas, né, de prestar homenagem ao trabalho e ter a poupança como uma forma preventiva de ter boas coisas na vida. Então eu acho que também tem aí, tá, nos países latinos, americanos,
essa ideia muito falsa também, eu diria assim, é um burnout às avessas. É o cara que fica no burnout porque não trabalha. Então não podemos dizer que o burnout é só uma doença ocupacional, é também uma doença desocupacional, entendeu? E quando o Estado, Spencer, ele tenta proteger essas pessoas que trabalham, que mantêm alguma renda, daqueles que estão à margem da sociedade, daqueles que se tornam invisíveis, né? Sim. Aquele que está doente, aquele que envelhece, aquele que não tem recursos mesmo. O Churran, nesse livro, ele cita um pouco isso também. Como é que o Estado, por que o Estado faz isso? Porque essa necessidade de um Estado, ele atribui a uma higienização, a algo que visa a asepsia. Ele até faz um comparativo com, não vou lembrar se é com a tuberculose, com o vírus, né? Mostrando que tenta deixar isso, proteger esses outros dessa coisa que está à margem, marginalizada. Por que isso acontece? Primeiro que eu não acredito que, como está tudo dominado pela lógica do capital, né, vamos dizer assim, a nova razão do mundo é o capital, e o capital, hoje, na versão neoliberal, é uma gestão de mentes, mais do que uma gestão de políticas industriais voltadas à produção e consumo. Então, eu diria o seguinte, eu não acredito no Estado mínimo ou no Estado máximo, porque o Estado ditatorial, como o Estado democrático, estão subjugados pela ideia do capitalismo. Tá? Então, assim, não é o Estado em si, o tamanho ou a diminuição dele. Ele está já dominado pela ideia de mercado. Tanto que a gente tem hoje um conceito de economia maior, política. né? A economia é maior que a política. Tá? E aí, quando você aplica essa lógica, aqueles que não conseguem gerar engrenagem de produção de capital vão ficar marginalizados. Ou seja, à margem de quê? De uma sociedade produtiva, de uma sociedade geradora de capital. O conceito do Agamben, Giorgio Agamben, sobre o Homo Sacer. Homo Sacer era aquele indivíduo nas sociedades romanas que, por não ter a cidadania romana, era considerado um ser invisível. Ou seja, qualquer pessoa que matasse uma pessoa que não tivesse o título de cidadão romano não seria incriminada, não seria assassino, porque você estaria matando uma pessoa que não existe. Existo enquanto sou cidadão romano. Se não ter cidadania, nada sou. Então, podes matar. O que poderemos fazer com um comparativo aí, esse arco transhistórico, é que o que nós temos na sociedade que não produz renda são homo saceres, que podem ser mortos pelo Estado, porque eles são invisíveis e não há responsáveis por isso. Quando você fala no indigente, o indigente não tem direito ao enterro, porque a lápide é dada a quem tem nome. E as pessoas indigentes não têm nome. Tanto que quando você vai para o IML e não tem ninguém que reconheça, você não sabe quem é a pessoa. Joga na vala. Só que essas pessoas, elas já estão na vala enquanto tem vida biológica. Elas já estão. Elas já estão. Elas são cemiteriais. Né? Então, assim, até a origem da palavra cemitério é que aquele que descansa em paz, entendeu? Vamos dizer assim, são cemiteriais no sentido avesso, são aquelas que vivem em guerra, na miséria, entendeu? Não vivem em paz. Nem cemiteriais elas são, entendeu? Então, eu diria assim, que vamos dizer, a arquitetura sócio-histórica nossa, montada pelo capitalismo perverso, dominador, é justamente essa. É um processo de eugenia, vamos dizer assim, nazista, fascista. O capitalismo é fascista, tá? Do tipo assim, todos aqueles que não engrenarem em produção de capital estarão no campo de concentração. São todos indigentes, todos homo saceres. Todos invisíveis. Todos invisíveis, entendeu? Então, essa é a crueldade do nosso tempo. Só que isso está aumentando por quê? Porque
a gente está vendo o crescimento populacional e uma concentração de renda com indubitável desigualdade social. Cada vez maior. Em função de quê? Da formação dos impérios feudais. Cada vez monopolistas. Voltamos para ele. Estão voltando. Então, o pós-capitalismo é nada mais do que o técnico feudalismo, que é pior. Porque o feudalismo, você era amante, os camponeses eram amantes da terra. Hoje, no feudalismo, as pessoas são amantes da terra digital, que aparentemente lhe dá um sentido de propriedade. Porque os camponeses sabiam que não era propriedade deles, mas eles amavam a terra. Na terra digital, você acha que tem propriedade, mas igual. Não tem. Ainda é pior. Concluindo esse nosso encontro de retorno, né? Eu queria que você deixasse assim. O que eu queria te perguntar é: tem jeito? O que a gente faz? Olha, Mas eu queria que você concluísse, fizesse uma conclusão, contasse alguma daquelas histórias de vida que você conta sempre quando fecha o nosso Algo para Contar, e chamasse as pessoas para o nosso próximo Algo para Contar, que tem novidade por aí, né, Spencer? Olha, eu não sou uma pessoa otimista, certo? Eu sou uma pessoa que acredito com mais tendência realista. Por ser realista, eu sou pessimista. Entendeu? Porque o que eu estou vendo, desde que eu nasci, entendeu? É isso. É que o homem é lobo do homem, entendeu? Inclusive, eu acho que depois da pandemia, houve uma piora. Um declínio também moral e ético do comportamento das pessoas. Eu acho que elas estão mais desonestas, as empresas estão legitimadas pela roubalheira, né? Você compra um móvel hoje numa loja, você é enganado, chega daqui a 10 dias, você passa 90 dias. As lojas fecham, levam o seu dinheiro. Levam o seu dinheiro. Está um negócio assim muito franqueado, está muito legitimado, né? Aí você me pede assim, uma mensagem de esperança. Eu não tenho, eu tenho a coragem da desesperança, entendeu? Eu acho que ela nos desinveste de uma expectativa. Tipo assim, olha, eu estou livre da ideia, digamos, de um paraíso. Eu estou muito mais aberto a viver um apocalipse, porque eu acho que quando você tem a experiência da realidade e do enfrentamento tal como ela se nos constitui, você se prepara melhor. Isso é uma ideia não anti-higienizadora, é uma ideia não higienizadora, não asséptica, tá? O mundo é poluente, portanto a minha imunidade vai ser proporcional à constatação justamente desse efeito poluidor. Se eu penso que o mundo vai ser bipoliana, então eu vou diminuir a minha imunidade. Por isso, como eu fico com Slav Zizek, é preciso ter coragem, mas coragem da desesperança. Porque eu acho que o indivíduo se prepara mais para a vida. Tá? E enfrentar, né? Em psicologia... Enfrentar. Eu acho que a gente vive já uma guerra civil, sei que nós desconfiemos. O que é guerra civil pelo capitalismo? É jogar um contra o outro, onde a concorrência não é mais livre concorrência. É uma escravocrata concorrência. Né? Você virou escravo da concorrência. Então você me pede assim, alguma coisa que possa nos ajudar a ter uma inspiração. Algo para contar. Aí um breve recorte aí, temos quanto tempo? Não, bem rápido. A gente tá em casa. Mary Shelley, quando aos 19 anos, tá, tiveram uma reunião numa noite tempestuosa, tanto ela como o Lord Byron e outros mais, o esposo dela, um literata, de que deveriam escrever uma história que fosse muito representativa para o futuro da humanidade. E Mary Shelley, aos 19 anos, escreveu o Dr. Victor Frankenstein. Tá? E é engraçado que o subtítulo em epígrafe é O Novo Prometeu, que ela faria uma alusão ao iluminismo que traria pela ideia de progresso e ciência uma perspectiva nova do humanismo, né? Ou seja, um humanismo mais, vamos dizer, a maneira de Prometeu, né, no mito grego, que viria trazer pelo conhecimento o fogo libertador da humanidade. Coisa que não aconteceu porque foi usado na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas qual é a ideia ali? O monstro é uma composição de peças cadavéricas. O Dr. Victor, que na verdade não é o nome do monstro, não é Frankenstein. Né? O monstro não tem nome. Tá? Então, o Dr. Victor Frankenstein, ele pegou o membro de cada pessoa que tinha de melhor, o braço de um atleta, a cabeça de um intelectual, né? Vamos dizer assim, o olhar de um artista, e ele foi compondo aquilo ali com um montuado,
de peças de cadáveres. Toda dissociada. Todas dissociadas, né? É uma híbrida versão de um ser humano. E ali ele esperou uma chuvinha para dar aquela descarga elétrica, né? Porque a eletricidade sempre está ligada com a vida. E ali cai, né, o raio e dá nascimento ao monstro. E o monstro olha para o seu criador, tá? E começa a perceber que o criador o rejeitou. O criador viu que aquilo era uma coisa monstruosa e saiu correndo. E aí ele ficou já padecendo, né, da primeira experiência, digamos assim, de desamparo. Tá? E aí ele vai caminhando e vai percebendo que todos aqueles humanos tinham pessoas com as quais ele se relacionava. E o monstro não tinha ninguém, porque todo mundo que olhava para ele fugia. E ele se sentia o quê? Solitário, né? Vamos dizer invisível. assim. A solidão era o preço justamente, digamos, da sua monstruosidade. Né? Então o que é que ele começou a aspirar? Eu preciso de uma monstrinha para fazer um par comigo, né? E aí ele saiu em busca disso e termina se agasalhando numa casa onde ele vê ali uma família bem integrada, ele começa a invejar aquilo. E a única pessoa que o recebeu bem foi um cego, logicamente, porque não poderia vê-lo. E aí esse cego lhe deu instruções literárias. Leia O Paraíso Perdido de Milton, leia Plotino, leia Plutarco, leia o pós-platônicos. E ele começou a ler e começou a ganhar conhecimento e lucidez. E ele começou a se dar conta, através daquele contato literário, de uma sensibilidade que ele não detectava até então em si. Então o monstro era um ser desprezado, desamparado, solitário, mas começou a ser sensível. O que é que faz o monstro? Então ele vai atrás do seu criador. Pô, constrói aí uma amiga para mim, aí uma coleguinha, né, uma outra monstrinha para fazer par comigo, porque sem alguém ao meu lado eu não tenho como sobreviver. E ele chega e vê o seu criador ali já com sua noiva dentro de casa, né, vivendo aquela felicidade conjugal, e ele aspira, ele inveja aquilo. Então ele chega novamente para o criador e o ameaça, diz, eu quero também uma dessa, entendeu? E ele diz que não. O que acontece? No disparo da rejeição, vem a fúria. No disparo do desamparo, vem a raiva. No disparo, justamente, da solidão, vem o ódio. Tá? Então ele mata o seu criador. E depois, não suportando tudo aquilo, ele coloca fogo nele próprio. Porque ele dizia assim, pelo menos eu espero que de minhas cinzas nasça o meu outro lado. Então, eu quero terminar o seguinte, assim, se tiver alguma coisinha legal no mundo, é ainda o vínculo de um Homo sapiens com o outro. Tipo assim, se você tiver alguém com quem você esteja vinculado, todo apocalipse, digamos assim, é validado em ser enfrentado. Mas se você não tiver ninguém, por mais esperança que você tenha, não vale a pena, entendeu? Porque a gente se reconhece mesmo pelo olhar do outro, né? Sim. Aí volta a Hegel. Sem o outro não há o eu, gente, como diria Rimbaud. exatamente. Né? Então, é isso. Então, foi muito bom o nosso retorno do Algo para Contar. Próximo mês, mais Algo para Contar. A gente está retomando o nosso projeto, eu, Adriana Barros e Spencer Júnior, onde a gente traz essa relação da psicologia com a literatura, trazendo histórias, sempre um livro que vai nortear a nossa conversa, o nosso bom bate-papo. Se você gostou, dá um like, porque isso vai ajudar a gente a ir espalhando essas informações. Passa para um amigo, passa para alguém, acompanhe a gente nos canais. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.